Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos começando mais uma meditação. Hoje, 39º dia, irmão. Capítulo 39 desse lindo livro, 40 dias com Jesus ressuscitado. E aqui, irmãos, estamos acabando este livro, esta meditação. Já estamos há 2 dias, hoje e amanhã, Jesus vai ser assunto aos céus, não, ele vai ter a sua ascensão, ele vai subir aos céus. E quão bonito está sendo cada dia o Senhor ressuscitando em nós algo. Irmãos, que lindo tema proposto para nós hoje. O Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 16, eu convido você a abrir comigo, a meditar comigo. E o tema, irmãos, ressuscitando o gozo de recompensa. Ressuscitando o gozo da recompensa. Eu convido você a abrir comigo a Bíblia. Vai estar escrito assim para nós no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 16. Ainda um pouco de tempo, e já não me vereis mais. E depois mais um pouco de tempo, e me tornareis a ver. Porque vou para junto do Pai. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o livro ele começa assim, nesse título. A tradução da Bíblia Ave Maria traz o seguinte título: A tristeza da separação e a alegria do encontro. Aqui ele vai falar, né? Estamos ao dia anterior do domingo da ascensão de Jesus, que irá subir aos céus. Existem 2 sentimentos: a tristeza porque está indo embora, afinal, são 40 dias caminhando com Jesus ressuscitado. 40 dias com Jesus ressuscitado no meio dos discípulos. E uma alegria que não será entendida agora, mas ele deseja que os discípulos cultivem esse sentimento, que é o gozo de uma recompensa que haverá quando ele reencontrar na sua volta. Parece que Jesus quer ensinar que a tristeza que sentimos hoje será transformada em perseverança, que vai gerar um gozo por uma recompensa desejada. Vamos encontrar na Bíblia várias vezes a palavra galardão. Se pesquisarmos no dicionário na língua portuguesa, galardão é um preço pago por um serviço prestado, uma recompensa dada a um serviço relevante. Vamos entender isso na prática a partir dos textos bíblicos. Irmãos, aqui ele trouxe a ida de Jesus, a vinda dele caminhando com os discípulos, mas também a recompensa de quando ele voltar. Ou, quando a gente ir ao encontro dele. Aqui o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, nos traz a parábola dos operários da vinha. O dono da vinha sai pela manhã e durante todo o dia à tarde pergunta quem quer trabalhar na minha vinha. A cada um diz que sim, e o combinado é um galardão. E ele inicia o trabalho. Alguns foram chamados e iniciaram o trabalho pela manhã, outros meio-dia, outros no fim do dia. Na hora do pagamento, os que iniciaram pela manhã acharam injusto receber o mesmo salário, visto que quem trabalha mais horas daquele que iniciou no fim do dia. Mas o dono da vinha: o pagamento que estou lhe oferecendo não foi o que combinei. O reino de Deus não interessa quem trabalha mais ou quem trabalha menos. Quem iniciou pela manhã ou quem iniciou no fim do dia, na hora do galardão, o valor já é combinado a cada um. Se nós formos olhar pelo lado humano, nós achamos injusto, porque quem trabalhou mais? Mas aqui não se trata somente do trabalho. Aqui vai falar, neste caso aqui, o princípio do galardão representa a salvação, irmãos. Olha que bonito. O princípio deste trabalho representa o galardão da salvação, representa a nossa salvação, que é oferecida igualmente a todos. Irmãos, independente se aquele começou a trabalhar no começo ou no final, ele aqui vai trazer a salvação oferecida igualmente a todos. Pessoas que caminham com Jesus há 30 anos ou há 5 anos têm o mesmo prêmio combinado, o galardão do céu. Olha que lindo isso para nós, irmãos. O galardão do céu.
Um exemplo disso foi o bom ladrão, que abraçou o seu galardão na hora da morte e recebeu o mesmo pagamento dos que andam com Jesus por 3 anos. Aqui ele dá o exemplo do bom ladrão daqueles apóstolos que andavam com Jesus há 3 anos. Então, claro que a Santa Teresa de Ávila explica sobre o castelo interior, sobre as diversas moradas celestiais. Entendemos que o céu é composto de moradas diferentes, por isso Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vós. Mas, de grosso modo, independente do que vai acontecer conosco nas distribuições celestiais, estar no céu é ter sido salvo, é um galardão que nos foi oferecido por igual como um pagamento do serviço da vinha. Por isso, diante das lutas, das caminhadas, quando não tiver mais aguentando a pressão, a pessoa, em meio à tristeza momentânea, vislumbra a alegria do gozo do que há de receber, pois mira os seus olhos no galardão, um prêmio. Olha que bonito, irmãos. Aqui ele traz: se você não estiver mais aguentando a pressão, se você estiver desistindo, lembre desse galardão, desse pagamento, do gozo que tem, da alegria de receber o céu, a salvação. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24, diz: vocês não sabem que todos correm num estádio, mas só um pode alcançar um prêmio? É a recompensa, é recomendada que trabalhe duro para esta pessoa. Este prêmio é um galardão. Falamos de prêmios espirituais como salvação e, a partir dela, outras bênçãos. Podemos mirar em galardões terrenos que Deus deseja nos conceder quando, por exemplo, ele diz aos discípulos que receberiam 100 vezes mais. Já nesta vida, com recompensa, pode haver deixado tudo. Irmãos, a palavra em Marcos capítulo 10 vai falar para nós que se nós deixarmos pai, mães, casa, entre tantos, nós receberíamos 100 vezes mais essa recompensa por ter deixado tudo para seguir ao Senhor. Interessante, o apóstolo Paulo usa a palavra estádio, referindo-se àquele esporte das antigas arenas, onde muitos assistiam e competiam, mas apenas um tocava o seu galardão. Trazendo isto para a nossa realidade hoje, imaginemos uma Olimpíada. O atleta começa a treinar desde muito novo, com pouca idade, horas e horas por dia, com muita dedicação e intensidade, e faz isso por anos, para no final apresentar-se por alguns segundos de competição. Quando não se classifica, não entra no pódio dos 3 que receberam a medalha, e daí fará tudo de novo, porque só tem competição daqui 2 anos novamente. Na primeira carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, ele diz: esquecendo-me do que fica para trás, prossigo rumo ao alvo a fim de ganhar o prêmio. Não importa o grau que cheguei, importa é prosseguir decididamente. Realmente é um discurso de atleta e competidor. Não olhar para trás, esquecer das quedas e das tentativas, das derrotas. Colocar os olhos à frente no galardão, no prêmio. Sabe que ainda não chegou ao que deseja, mas está decidido chegar e conquistar com esforço, como a vida espiritual, familiar, profissional, na paróquia, é a mesma coisa. Irmãos, aqui o que me chama a atenção, ele usa aqui, como o próprio Paulo fala, este prêmio, esse galardão, mas o próprio Senhor, ele nos falou que o reino de Deus é conquistado à força. O reino de Deus é conquistado. E nós temos este caminho, esta luta para nos percorrer. Na primeira carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, vai falar assim para nós: fazei tudo de coração a Deus, não aos homens, sabendo que ele vos dará um galardão como recompensa. Irmãos, tudo que fazemos, nós temos que fazer de coração a Deus. Aqui ele vai falar, não aos homens. Irmãos, por que nós muitas das vezes cansamos, queremos desistir da caminhada, desistir? Porque nós olhamos o humano daquela pessoa, o coordenador, aquela pessoa que está liderando, e nós olhamos somente para ele, não olhamos para Deus, não fazemos de coração para Deus.
Então acabamos nos decepcionando. Irmãos, aqui o autor do livro, ele traz isso. Nós temos que olhar para o céu, a recompensa, o nosso galardão, a nossa felicidade vai estar no céu. Esse gozo que ele traz é o céu, e nós temos que fazer de coração para Deus e não aos homens, sabendo que ele é quem vai nos dar esse galardão. Quem que vai nos dar o prêmio? É o próprio Deus, irmãos. E isso que nós temos que ter em nosso coração hoje. Quem vai dar esse prêmio não são os homens, mas sim o próprio Deus. Então esqueçamos de fazer para aquela pessoa e vamos fazer para Deus de coração, como recompensa. Mesmo que as pessoas não valorizem, faça de coração. Olha o que ele traz para mim. Mesmo que as pessoas não valorizem, faça de coração, como se fosse para o próprio Deus, porque ele é justo em tudo que faz. Já tem um galardão negociado, um pagamento preparado para você. Irmão, já tem um pagamento preparado para mim e para você. Já tem. Nós já negociamos com ele e o galardão é a salvação. Então façamos tudo de coração, como se fosse para o próprio Deus. Esquecendo, irmãos, aquele irmão, infelizmente, ele não vai poder nos pagar, ele não vai poder, mas o próprio Deus nos chamou e é o próprio Deus que vai nos pagar. Este é o gozo que ele quer ressuscitar em nós hoje, esta felicidade, esta alegria, que é o próprio Senhor que vai nos dar este galardão. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28, sede firmes e constantes. Sabemos que o vosso trabalho não é em vão e não ficará sem pagamentos. Olha que bonito. O nosso trabalho, irmãos, a nossa dedicação não vai ficar em vão, não vai ficar sem pagamento. E é São Paulo, isso está na Bíblia. Coríntios capítulo 15, versículo 28. Sede firmes, irmãos. Você que infelizmente não tem sido firme, não tem sido constante, hoje a palavra é para nós. Sede firmes e constantes. Sabemos que o vosso trabalho não é em vão e não ficará sem pagamento. Sede firmes e constante e se esforçai. Cair, machucar, levantar-se, fazer de novo, sabendo que aquele trabalho que está sendo feito não ficará sem o devido pagamento. Isso nos motiva a nunca mais voltar, porque estamos focados no galardão. E hoje o Senhor está colocando isso para nós focarmos num galardão que é o pagamento da salvação. A carta de São Paulo, capítulo 1, versículo 12 diz: pois depois de ser aprovado receberá a coroa prometida pelo Senhor aquele que ama. Aqui o galardão é substituído pela simbologia da coroa, que nos remete à realeza, à autoridade e o poder. Perceba que cada pessoa tem um tipo de galardão que deseja alcançar, mas o caminho para possuir é igual em todos os textos. Olha que bonito que ele traz. Mas o caminho para prosseguir é igual em todos os textos. Primeiro, esforço, disciplina, treinamento, dedicação, foco, desejo, vontade, constância e visão. Olha que lindo para nós, irmãos. Nós temos que ter um esforço. O próprio Jesus fala: o céu é para os violentos, então tem que ter esforços, tem que ter um treinamento, tem que ter dedicação, tem que ter um foco. O foco é o céu, o desejo é o céu, a vontade é o céu, a constância é para ir ao céu, a visão do céu. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: agradem o Senhor, pois se aproxima aquele que é o galardoador. É ele quem nos dá esse galardão, é ele quem doa esse galardão, ou seja, aquele que vem efetuar o pagamento está a caminho, traz consigo a recompensa que foi combinada. O livro dos Provérbios, capítulo 11, versículo 18 diz: o ímpio recebe um salário enganoso, mas o justo receberá o galardão correto. O ímpio recebe um salário enganoso, mas o justo receberá o galardão correto. Perceba que o mundo não tem poder de cumprir o combinado. Por isso engana as pessoas que se esforçam imaginando receber um galardão, que no caso o mundo não pode dar. Irmãos, o que nós temos visto e que nós vemos, o mundo promete tantas as coisas, mas não pode cumprir, porque o mundo é enganoso, ele não vai, o salário do mundo é enganoso.
e o mundo não pode nos dar. Mas quem caminha com o Senhor sabe que Ele tem o poder de distribuir e pagar conforme o combinado. Por isso, quem espera em Deus receberá o pagamento justo e com certeza. Veja que lindo, o Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 21. A mulher, para dar à luz, sofre muitas dores, mas quando nasce o bebê, nem se lembra da angústia, nem se lembra do sofrimento que teve. Nem no caso é o bebê, é o galardão. No caso, quando a mulher pega o bebê no colo, ela nem lembra mais. Não lembra mais da gestação, das muitas noites sofridas. Não lembra mais do sofrimento do parto. Jesus afirma que aquilo que sabemos quando a mãe pega o seu bebê nos braços, já nos primeiros segundos de nascido, esquece tudo que sofreu até ali. Pois chegou a meta, chegou o prêmio, a recompensa, o seu galardão é o bebê. Ter um prêmio, um pagamento como uma recompensa, ajuda-nos a manter a motivação. São questões humanas. O ser humano é assim. Desde pequeno, quer saber o que receberá em troca do esforço feito. Uma mãe diz, coloca o prato na mesa. Para a mamãe, o filho já reclama mais quando diz, coloca o prato na mesa para que a mamãe eu deixo você chupar um pirulito. O filho vai fazendo festa. Se está certo ou não, não é o assunto agora. Apenas digo que o ser humano tem a necessidade de trabalhar sabendo que por trás há uma proposta. Jesus é especialista em ser humanos. Encarnou, tornou-se humano, como em nós em tudo, menos no pecado. Ele não se incomoda em nos motivar, de nos oferecer um galardão. Se isso é importante para nós, por isso acompanhamos alguns textos bíblicos onde Deus trabalhou assim, motivando a receber algo na chegada. E hoje vemos Jesus desejando que os discípulos sintam gozo, a alegria do que Ele trará quando voltar a nos encontrar. Irmãos, aqui eu quero trazer o que Ele mesmo falou do sofrimento da mãe, do parto, no sofrimento de tudo que acontece, mas na hora que pega o bebê, quanta alegria, ela esquece tudo que passou. E isso, irmãos, o próprio apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Romanos, capítulo 8, ele vai trazer para nós ali, tenho que os sofrimentos presentes não têm comparação com a glória de há de vir. Irmãos, todo sofrimento, tudo não tem comparação com a glória. A glória é esse galardão que nos está prometido, este pagamento de todo o sofrimento que passamos ao longo da nossa vida. Não tem proporção nenhuma. Se você está sofrendo, irmão, eu quero falar para você. Se você está passando por dificuldade, eu quero falar para você. Não tem proporção nenhuma com a glória de há de vir. Na hora, no momento, você vai esquecer todo esse sofrimento, porque a glória de Deus é muito maior de tudo que nós estamos passando agora. O galardão também faz parte de uma realidade divina, porque estamos falando de um projeto de Deus. Cada personagem bíblico que foi chamado foi prometido uma realidade divina. Caso aceite, Deus não se incomoda de dar um prêmio, um galardão. A quem topar o projeto, a recompensa faz parte de uma aliança. Olha que bonito. A recompensa faz parte de uma aliança, de uma ligação entre quem chamou e quem aceitou. A vitória final de ambos. Isto ajuda a não desanimar. Cada vez que a pessoa pensa em desistir, pensa em ficar sem o prêmio, é quando analisa a perda do galardão, reserve voltar e lutar mais um pouco. Irmãos, se você está pensando em desistir, como o próprio autor trouxe aqui, pense no galardão, pense no que Deus, na aliança que você fez com Deus e o que pode perder. E todas as vezes que você pensar em desistir, lembre desse galardão, lembre do que Deus te prometeu. A cada um Ele promete algo diferente. Para mim Ele prometeu algo, para você. E aqui, como exemplo, o próprio autor deste livro, Moisés Rocha, todo mundo conhece, um dos maiores pregadores, ou se não o maior pregador do Brasil, ele vai falar da sua experiência, o que Deus prometeu a ele. Então, irmãos, Deus prometeu algo a mim e a você, lembre disso. E isso é o que o Senhor está ressuscitando para que te motive, este gozo, ressuscitando esta alegria, porque esse gozo é a alegria. Se você pesquisar no dicionário, vai estar esta alegria. E aqui eu vou trazer a experiência dele, o que
Deus prometeu a ele com um testemunho, Moisés Rocha. Quando comecei a pregar, sofri muito. Mas quando eu ia rezar, o Senhor me prometia coisas, implantando sonhos em meu coração. Eu nunca desisti em cada coisa que passei, pois eu me apoiava no galardão que me foi proposto se eu continuasse. Não era uma meta pessoal ser conhecido como ele é hoje, né? Era a meta de chegar aonde Deus queria me levar. A meta dele era só chegar aonde Deus queria levar, não ser conhecido como ele é hoje. E ele me dizia que eu conquistaria as nações. A primeira vez que pisei em outro país, chorei compulsivamente. Tinha de ser no Japão, para olhar para o mapa quão longe estava de casa, sem falar em outra língua, por horas e horas de trabalho, sentindo dores no corpo, como uma grande agenda a ser cumprida. Isto para eu me alegrar no Senhor, que disse-me em meio às lágrimas que conquistaria as nações. Naquele dia lembrei de quando saí de casa de bicicleta para pregar num dia de chuva. Cheguei na igreja de destino a fim de pregar num seminário de vida no Espírito para 60 pessoas, toda ensopada. Eu tive que pregar descalço, com a barra da calça arregaçada até o joelho, e com a bicicleta emprestada, pois a minha com a Bíblia emprestada, pois a minha tinha molhado e se colava as páginas. Mas havia uma negociação, um galardão, uma recompensa prometida para mim. Quando eu entendi isso, somos motivados emocionalmente e espiritualmente a não desistir. Jesus termina o discurso dizendo aos seus discípulos: então vocês se alegrarão. Sinto neste capítulo, no penúltimo do nosso livro, faltando um dia para que Jesus suba aos céus, o Senhor quer acertar conosco um galardão. Se havia que reafirmar este acordo para que possamos caminhar sem medo, não somos nós que ditamos ao Senhor o que queremos em troca. É Ele que nos convida, é Ele que nos oferece o prêmio que deseja nos conceder. Nosso papel é aceitar e caminhar focado até tocar na promessa, até tocar no que o Senhor prometeu. Irmão, quão lindo é esse testemunho dele. Ele falar que ia pregar de bicicleta, pegou uma chuva, as próprias páginas da Bíblia colou, chegou lá, ele teve que pregar descalço, molhou tudo. Olha a perseverança deste homem para ele estar onde ele está hoje. Ele foi na primeira pregação fora do país, no Japão, para olhar a distância do que o próprio Deus prometeu para ele. Irmãos, aqui o Jesus ele termina essa passagem falando dessa promessa, desse galardão. Não somos nós que ditamos ao Senhor o que queremos em troca. É Ele que nos convida, é Ele que nos oferece o prêmio, é Ele que nos concede. Agora cabe a nós aceitar e caminhar focado nisso. O que o Senhor prometeu para você, irmão? O que o Senhor tem prometido para você, que hoje Ele quer que você relembre, para que você chegue a essa meta, que você percorra essa meta, que você não, mesmo caindo, mesmo cansado, olhe e deseje aquela meta, o final daquele caminho, aquele caminho trilhado. O Senhor prometeu para mim, irmãos. Ele fez uma promessa para mim e eu sei que Ele fez uma promessa para você. Foque nessa promessa e vamos chegar até o final. Para mim a salvação, para mim o céu é o final. Encontraremos lá, se Deus quiser. Nós falamos sempre para os nossos amigos, juntos e juntos até o céu. O Senhor prometeu algo a você, ao seu coração, assim como o autor deste livro, ele prometeu para ele e promete a cada um de nós. E este tem que ser o nosso gozo, esse tem que ser a nossa meta. O Senhor está ressuscitando o gozo da recompensa, o galardão que Ele prometeu, o pagamento da justiça. Jesus, Deus é justo de fazer o pagamento que Ele prometeu. E hoje Ele está ressuscitando em nós, em mim e em você. Se você conhece mais pessoas que estão desistindo, que estão parando pelo caminho, manda este vídeo para que o Senhor ressuscite esse gozo da recompensa, desse galardão na vida deles. E o Senhor hoje Ele fala a mim e a você. Não importa o grau que chegamos hoje, o importante é prosseguir decididamente.